Dale Porco, tudo bem, pessoal? Renan aqui novamente. E vamos conversar mais sobre esse Palmeiras aí. Espero muito que tenham passado um ótimo ano novo, né? Um bom Natal aí com a família de vocês. Eu aproveitei com a minha, aproveitei o ano novo até. Demorei um pouco mais do que eu esperava para soltar esse segundo vídeo do canal, porque, né? Correria de fim de ano, é assim mesmo. É, E desde já agradeço muito quem passou pelo primeiro vídeo do canal, né? Que pôde dar aquela força, né? Conhecer um pouquinho sobre o nosso propósito, as nossas ideias, o que a gente pensa sobre esse espaço, né? Se pôde curtir, pôde indicar para novas pessoas palmeirenses que você conheça, ou até amigos que torçam para outros times, né? Como eu disse, a prioridade aqui do canal é sempre a gente falar do Palmeiras, né? Mas obviamente teremos espaço aí para conversar eventualmente sobre futebol, sobre outros times, sobre outras situações aí que vão vir pelo ano, correto? Nesse vídeo eu queria muito conversar um pouquinho, né? Por mais que já estamos em janeiro, aí prestes a começar a próxima temporada, né? Os jogadores já voltaram, já estão aí fazendo seus exames, estão logo logo aí treinando. Acredito que a primeira rodada do Paulista, segunda, o Palmeiras vai ignorar completamente. Vai colocar o time sub-20, time B, muitos dos moleques da base mesmo, e os jogadores assim, mais titulares, né, vamos dizer assim, eles vão segurar um pouquinho aí, pelo menos umas duas, três rodadas para começar a entrar, né? Eu sei que o Paulista ele tá perigoso nesse ano, porque menos datas, né? Então, mais confrontos difíceis, mais clássicos, então assim, não é fácil de a gente cometer um outro erro ou perder um outro jogo, empatar aqui e ali, né? E não classificar, por exemplo, ou até mesmo correr risco de cair de divisão, acho muito difícil, mas tem times aí que a gente conhece que gosta de, né, marcar bobeira no Paulistão. A gente tem rivais aí aqui em São Paulo que estão em fase terríveis, né? Um quase caiu, o outro tá ali naquela loucura, né? Cada dia é uma nova denúncia, um problema mais sério é descoberto ali, né? Então estão cavando, estão encontrando. Tá numa crise muito difícil, né? Com problemas financeiros também, que é o São Paulo, né? Então, assim, esse Paulistão tende a ser perigoso pelas poucas datas, né? Então, dois, três empates, uma derrota, você já fica ali sem muita chance, talvez, de passar de fase ou até mesmo um risco de um rebaixamento. Falo aí, né? Dentre os quatro paulistas, mais o Mirassol, né? Tem time de Série B também que participa, que é bem forte, né? Novo Horizontino, tem uma Lusa que é muito forte, então vai ter muito clássico. Só que eu acho que o Palmeiras tem que pensar assim, como o brasileiro já começa no final do mês, temos que pensar aí em poupar o time, preparar aos poucos e colocando esses jogadores para lá na estreia do Brasileirão, o time entrar com força máxima e já talvez desempenhando alguma coisa ali legal, né? Jogadores com as pernas um pouco mais soltas e tal, que a gente sabe como é começo de temporada. Mas falando do assunto aqui do vídeo, né, pra gente voltar, eu queria fazer uma retrospectiva, né, aí do ano do Palmeiras em 2025. Assim, era um ano promissor, sem dúvida, que quando a gente, né, viu aquele mercado que o Palmeiras fez no começo do ano, né, trouxe alguns jogadores bastante interessantes, fomos extremamente agressivos, né, foi o que foi cobrado pela torcida aí amplamente durante esse ano, né, pô, gastamos 700 milhões de reais, né, temos que desempenhar melhor, temos que jogar um futebol mais bonito, temos que tirar o máximo desses caras que estão em campo. Podemos ter errado aqui e ali, né, alguma contratação, sim, acredito que erramos, mas o time mostrou ali em janeiro que estava assim pronto para decolar, né? A gente sabia que ia vir o Super Mundial, né? Trouxemos alguns jogadores ali que a gente não colocou tanta mão no fogo, por exemplo, Mikael, né? Um jogador até então bem desconhecido, jogou pouco aqui no Brasil, né? Foi para o Houston, né? Jogou lá na MLS e foi um destaque lá, mas aquela liga lá é treino, é brincadeira, né? Ninguém marca ninguém, é muito várzea. Mesmo assim, ela tem potencial, né? Por causa do dólar, de contratar bons jogadores no mercado sul-americano, né? Tanto que muitos clubes aqui foram buscar, né? Savarino, Almada. O Palmeiras também buscou os dele, né? O Facundo, o Mikael, mas ainda não desempenharam tudo que a gente esperava, né? Tivemos a vinda do Emiliano também, que veio de um mercado ali meio diferenciado, né? A Dinamarca
Mas eu, sinceramente, não me lembrava muito dele do Bragantino, mas pelo que a gente pôde acompanhar no ano, é um jogador que não traz aquela confiança, não traz. Mas ao mesmo tempo eu não acho que ele comprometa nas partidas que ele jogou. Ele fez o seu papel, é um volante ali com passe ok, né? Uma marcação boa em determinadas partidas ali, né? Mas ele não foi o destaque que a gente imaginava, infelizmente, né? Trouxemos o Paulinho, que foi um grande investimento, né? E o Vitor Roque, em torno de 18 milhões o Paulinho, o Vitor Roque perto ali de 25 milhões de euros. O Palmeiras realmente investiu pesado em uma posição que a gente tinha uma carência, né? A gente sofria em não ter um bom atacante, né? A gente acostumou muito tempo com o Rony, né, jogando no ataque, que a gente sabe que é bastante esforçado, fez seus gols, né, ganhou seus títulos aqui, tem o respeito por isso, né, tanto que saiu pela porta da frente, mas a gente sabe que carecia um pouco de técnica, um pouco de inteligência ali, futebolística mesmo, né, de segurar uma bola, de cavar uma falta, dos momentos que ele poderia contribuir mais na criação de jogadas, era meio complicado para ele. E tínhamos o Flaco Lopes também, que sempre fez seus gols, mas nunca foi tão completo como ele foi esse ano, né? Ele evoluiu esse ano para ser um jogador diferente, né? Ali mais para frente, que a gente vai falar no momento que ele passou a jogar com um companheiro, com o Vitor Roque, né? Mas lá no começo do ano, a gente ficou bem animado, né? Pô, chegou o Paulinho, um grande atacante que já foi para a seleção, jovem e muito talentoso. E o Vitor Roque chegando também, eu sempre achei ele um baita jogador. Para mim, ele e o Endrick ainda são, assim, bem possível, né? Que são o futuro da seleção brasileira. Né? Se o Endrick conseguir desenvolver lá no Lyon, que eu acho que ele vai arrebentar. E depois, se não voltar pro Real para jogar, acho que ele arruma uma transferência para um grande time. E o Vitor Roque foi pro Barcelona cedo, né? Não teve tantas chances com o Xavi. Foi emprestado pro Betis. Também fez seus golzinhos, mas não conseguiu ser aquele Vitor Roque que a gente conheceu aqui no Brasil. Aquele touro louco, né? O cara é muito forte, tem muito potencial, muita explosão, é um monstro de atacante. E demorou um pouco também para entrar no ritmo do Palmeiras e começar a fazer os seus gols. Mas falando do mercado aí do começo do ano, foi isso, né? A gente trouxe o Facundo também, que foi uma esperança, né? Parecia um grande jogador da MLS, um ponta interessante, fazer seus gols, tinha uma técnica legal, canhoto, né? A gente sabia que no meio do ano ali o Estevão ia sair, eu estava vendido pro Chelsea, então era interessante a gente pensar ali em ter mais um jogador, né, mais um ponta, né? E inicialmente foi isso. Passamos aquele Paulistão bem ruim, né? Com uma escalação, assim, usando uma formação ruim, né? O Estevão preso na ponta direita, a gente ainda tinha o Richard Rios, que dava uma qualidade, mas o time vivia de lampejos, né? Não conseguiu desempenhar, assim, nem 5 partidas decentes até a final do Paulista. Foi muito complicado, né? A gente colocou alguns moleques na fria ali também, e alguns conseguiram mostrar valor e foram ficando, né, até o fim do ano, como por exemplo Benedetti, que mostrou ali ser uma peça, né, que foi usada em várias vezes durante o ano, e o Alan, né, que já mostrou muita qualidade desde o começo, chamou a atenção. Gostei muito ali do início do Alan no Palmeiras. E passando essa fase do Paulista, né, a gente infelizmente não venceu o Corinthians, né, jogou jogos burocráticos, não conseguimos desempenhar um futebol legal e acabamos por perder, né, aquela final pro Corinthians, medonho, bizarro, mas o Abel já sentiu como seria o ano ali, né, se o clube não conseguisse elevar ali o patamar da qualidade do jogo que estava tendo, né, porque perdeu a primeira pro Corinthians, já teve uma repercussão grande da torcida, de reclamação, entre outras coisas. Começamos o Brasileirão bem, né? A gente pontuou bastante ali até a época do Mundial, mantendo basicamente o mesmo nível ali de qualidade de jogo. Não melhorou muito o nosso futebol. A gente ainda tinha um jogo arrastado, sem muita aproximação, pouca tabela, né? Tínhamos mais o Estevão, o cara que ia pra linha de fundo, tentava alguma coisa diferente. O Vitor Roque passava fome, por mais que ele fez gols assim na Libertadores, um ou outro ali no começo dele no Palmeiras, mas ele sofria muito por jogar isolado, né, em um time que alçava muita bola na área. Ele é um cara de velocidade, gosta de profundidade, gosta de receber na linha ali, né, no limite,
para correr para trás, né? Ele é muito veloz, muito mais veloz que o zagueiro, né? Ele passa tranquilidade. Então, se uma bola é bem enfiada para ele, ele ganha ali, sai na cara do gol, mas ele sofreu muito no começo do ano, sofreu e ele sentiu essa pressão. Tanto que ele foi pro banco um tempo, porque não estava mais rendendo, né? E inclusive a gente também ganhou um outro reforço ao fim do Paulista, que foi o Evangelista, que aos poucos foi se provando bastante útil, né? Por poder jogar em várias posições diferentes ali do meio campo, né? Então ele foi uma boa aquisição no Palmeiras, que naquele momento ainda tinha o Richard Rios e o Aníbal, né? Então ele começou como banco, mas uma boa opção para revezar, né? Ali os volantes. Ele já se mostrou um cara com qualidade, com passe bom, já experiente, né? Perto dos seus 30 anos. Então tem um entendimento do jogo bom. E fomos para o Super Mundial, né? Que havia muita esperança, inclusive de que o Paulinho, né, pudesse jogar, né? A gente vê que ele volta ali no fim do Paulista, mas sempre com aquela, não, ele não pode jogar muito, é 20 minutos, não sei o quê, ele ainda sente dores. E a gente foi descobrindo durante o Mundial que realmente ele ainda estava com problema e que a gente não poderia contar com ele, porque o futebol do Paulinho, se somado ao Vitor Roque, a gente poderia ter mudado o nosso jogo ali desde o começo do ano, né? Jogando já com dois atacantes, Vitor Roque e o Paulinho, né? A gente foi descobrir isso lá no segundo semestre, naquela boa fase que a gente teve, que a gente ainda vai falar sobre. Mas o Super Mundial foi meio decepcionante, né? Porque a gente manteve a gente teve um primeiro jogo muito bom, eu achei, com o Porto. Faltou fazer o gol, mas a gente marcou eles pressão, a gente teve boas oportunidades, o goleiro deles salvou algumas bolas e a gente merecia aqueles 3 pontos muito, eu achei. Aquele jogo foi o nosso melhor jogo, né? Depois a gente jogou com o time do Egito, que foi uma partida feia, em que o Palmeiras não teve a mesma atitude que teve no primeiro jogo, não dominou o jogo, não pressionou a saída, jogou meio no contra-ataque, porque eles tinham a fama de ser, né, um time veloz, como o Abel Oliveira fala, não, eles são um time muito rápido, a gente não pode se expor, então o Palmeiras jogou de um jeito diferente, não quis mandar na partida, e eu não gostei disso. O primeiro tempo foi muito fraco do Palmeiras, poderíamos ter tomado até gol e sair perdendo, né? E no segundo tempo há uma mudança de postura, né? E o time melhora. E naquele momento a gente tem, por um breve momento, né, o Vitor Roque junto com o Lopes e funcionou bem. Funcionou bem, foi o primeiro vislumbre que tivemos essa dupla junta, né? E foi muito bom. Foi um jogo interessante no segundo tempo. Deu uma boa melhorada. E o terceiro jogo contra o Miami foi uma vergonha. O jogo inteiro foi uma vergonha. A postura do Palmeiras foi uma vergonha. Não sei se ficaram com medo, receio do Messi. Não sei o que aconteceu, porque o time é bizarro, o time da MLS. Ele é um time que não marca pressão forte, né? Um time que deixa muitos espaços. Que se o Palmeiras fizesse o mínimo de esforço, conseguiria roubar uma bola, conseguiria fazer 1, 2, 3 gols, como fez quando quis buscar o empate. Mas o primeiro tempo foi uma vergonha e o segundo foi nota 4,5. E mesmo assim a gente fez 2 gols, um no finalzinho. Mas foi uma partida muito ruim que deixou uma impressão horrível para a fase seguinte, né? E por ironia do destino, a gente veio por encontrar o Botafogo novamente nas oitavas, né? Que ganhou lá do PSG, uma vitória improvável, né? Foi na retranca, no contra-ataque, foi, mas se manteve, conseguiu segurar a partida e foi impressionante, né? E o Botafogo conseguiu passar, e o Atlético ficou fora, o Atlético de Madrid. Não esperávamos isso, mas pegamos o Botafogo e foi uma partida bem burocrática, os dois times se respeitando muito. O Palmeiras não teve, eu acho, um desempenho fantástico, mas foi melhor do que contra o Miami. E utilizando o Paulinho no segundo tempo, fez toda a diferença, ele fez o gol e a gente passou de fase. Depois a gente veio por enfrentar o Chelsea, que foi uma partida bem difícil, eu achei que a gente tinha condição de jogar mais e de dessa vez buscar, né, quem sabe um pênalti ou passar mais uma fase. Eu não acho que era impossível. O Flamengo mostrou que dá para ganhar, né? Então fez lá os seus gols de bola parada e tudo, mas é gol, gol é gol. Deu a vitória ao Flamengo e conseguiu virar o jogo, né? E aqui a gente infelizmente, quando tava num momento bom ali de ter empatado, a gente tomou aquele gol bizarro, com aquela falha do Everton. Então a gente saiu meio triste da competição, feliz por ter chegado nas quartas, que a gente sabe que foi um bom desempenho e ajudou o time financeiramente, né, ganhou uma boa quantia, mas eu entendo que não foi a competição que a gente esperava. Eu entendo que a gente poderia jogar muito mais,
poderíamos repetir aquela postura do jogo contra o Porto em todas as partidas, marcar pressão, sufocar o adversário, né? Finalizar. A gente oscilou muito, então saímos meio frustrados dessa competição e perdemos o Paulinho pro resto do ano depois dela, né? E voltando ali para o Brasileirão depois, a gente teve um Brasileirão legal, a gente reforçou, né, depois do Mundial, né? Perdemos ali o Rios, perdemos o Estevão, mas depois trouxemos o Andreas Pereira, né? Trouxemos o GFT, trouxemos o Sousa, né? Que também chegou depois, né? Eu tô até com a minha colinha aqui, tá, pessoal, do meu Transfer Market, porque foi um ano de muitos reforços que a gente teve, né? E foi um ano que gastamos mesmo para tentar mudar um pouco a cara do elenco mais, né? Aos poucos foram saindo aquelas peças, Mike, Marcos Rocha, o Rony, foram entrando novos, e a gente sabe que até pegar um conjunto leva um tempo, tem que ter um treinamento bem interessante, tem que ter um modelo de jogo definido novamente, né, adaptar os jogadores a posições. Então, há aquele momento em que o Palmeiras oscila bastante, né? E a gente teve ali na janela do meio do ano, que é o fim da temporada europeia, chegando, então, relembrando, Andreas, Kelvin, Jefté, Sousa e o Carlos Miguel. Uma ótima janela, minha opinião, foi uma boa janela. Carlos Miguel, pô, todo mundo admirava ele do Corinthians, um grande goleiro, se mostrou, né, lá fora não teve oportunidades, mas sempre se mostrou um bom goleiro. Tem ainda o que melhorar, né? A gente já percebeu aí no Palmeiras que ele é um bom goleiro mesmo, mas ele pode melhorar muito a saída de jogo com os pés, então isso é uma coisa que provavelmente eles vão desenvolver mais esse ano. O GFT oscilou um pouquinho, mas é um cara novo, 21 anos, eu acho que vale a aposta. Ele veio de uma safra boa do Fluminense e ele fez alguns bons jogos já no Palmeiras, principalmente quando o Piquerez estava ausente ali, né, em convocação e tal. O último jogo dele contra o Ceará foi legal também. Eu achei ele um bom reserva, né, um bom reserva. O Kelvin também chegou de um jeito que eu falei, meu Deus, já veio de uma sequência muito boa, né, até o Mundial. Tanto que ele basicamente, eu achei que já sairia no meio do ano. Ele falavam de proposta de 20 milhões de euros do Milan, de outros times. Para mim ele ia sair, mas ficou e perdeu a posição pro Kelvin, que mostrou um cara mais ofensivo. Então acabou que entrou no time do Palmeiras ali, né? Neste momento pós-mundial, o Kelvin na direita virou titular, Andreas virou volante no lugar do Rios, titular. O Carlos Miguel foi mais para frente ali naquela fase ali de jogos Flamengo, Cruzeiro, que ele acabou pegando a posição e ficou, né? Pela lesão do Everton. O Sousa oscilou um pouco, entrou ali, entrou aqui, fez um golzinho aqui, um gol ali, mas ele ainda não se mostrou um jogador que traga consistência, né? Várias e várias partidas em sequência com boa qualidade. Ainda não vimos isso no Sousa, mas tem esperança. Eu acho que ele pode se desenvolver esse ano, assim como o Facundo. Eu acho que eles têm potencial para melhorar. Não foi um bom ano de ambos, né? Fizeram seus gols e tal, mas eu acho que eles podem dar mais. E também isso faz parte do trabalho do Abel esse ano, né? Ele vai ter que ajudar esses jogadores a jogar melhor. Nem que a posição deles mude, nem que eles, né, o Palmeiras jogue diferente, talvez, né? Não tenha que fazer o Facundo ser auxiliar de lateral, o Sousa ser auxiliar de lateral. Esses caras têm que ter mais liberdade para jogar. Fizemos, acho que depois dessas colorações, ótimos jogos. Começando ali com o River Plate, que foi fantástico aquele primeiro tempo. Um absurdo o que a gente fez. Dominou os caras na casa deles, foi muito bom. Aí veio aquela sequência, né, que a gente pegou Bragantino, pegamos Juventude, Sport, alguns jogos desfalcados pela seleção, né, que convocou os jogadores, outros não. Mas fizemos grandes partidas, mesmo com a lesão do Evangelista, né, fizemos boas partidas, jogando bola, pressão, chutes. Aí, né, o Abel continuou insistindo com o Flaco, o Roque, deu muito certo, né, um jogando para o outro, um ajudando o outro. Esse período aí de 8, 9 jogos ali foi um absurdo, de vitórias convincentes, uma atrás da outra, mostrando até que, né, a gente mudou de patamar ali na questão de futebol, né? Voltamos a jogar um futebol bonito. Depois de 6 meses oscilando, a gente veio com uma sequência muito forte de um bom futebol. Mas infelizmente, né, depois ali que chegou naquela região ali dos jogos mais chatos ali, né, que pegamos uma sequência de Cruzeiro, Flamengo, Cruzeiro, né, ali a gente começou a oscilar um pouco,
Aí depois teve o jogo da LDU, que a gente tomou aquela ataca ridícula lá na altitude, mas pelo menos a gente reverteu, né? Tivemos a vergonha na cara de jogar uma bola monstruosa e reverter no segundo jogo. E o brasileiro em que a gente vinha bem, vinha pontuando, vinha ali pau a pau com o Flamengo, a gente acabou dando aquela rateada absurda, né? Em alguns jogos ali, que a gente não venceu, por exemplo, o Fluminense em casa, que já havia feito um bom serviço empatando com o Flamengo. Não vencemos o Vitória em casa, né? Assim, tínhamos o Vitor Roque aqui nesse jogo. Tínhamos que ter vencido. Foram 3 pontos que fizeram muita falta, né? Ganhamos só um naquele empate. A partida contra o Grêmio, né? Quando o Palmeiras entregou o campeonato e pôs o time em reserva. Eu sei que era antes do jogo da Libertadores, mas eu acho que poderíamos jogar e teria tempo hábil para descansar para o jogo da Libertadores. Assim, a gente sabe que esses jogos final, tal, os jogadores se enchem não importa assim o cansaço físico, né? O cara se supera, o cara vai jogar, o cara não ia ficar cansado, né? A gente montou um elenco grande de potencial para isso também, né? Para se precisar alguém cansar, substituir e tentar manter o nível, né? Mas a gente teve jogadores esse ano que infelizmente assim tiveram uma queda muito grande no segundo semestre ali, perto do final, né? Do meio do segundo semestre para o final do ano, né? O Maurício caiu bastante qualidade. O Veiga fez poucos jogos esse ano que justificou, né, titularidade ou a gente lembrar aquele Veiga que a gente conhece tanto, jogador decisivo, importante. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Tende a ficar pro ano que vem mais uma vez e vamos ver se conseguimos recuperar, porque ele é um bom jogador. Eu acho que ele tem potencial ainda, tem idade, a gente sabe que ele é palmeirense. É um cara que tem que ser recuperado, o Veiga, né? O Maurício também tem potencial, um jogador que a gente precisa resgatar. Precisamos dele, né? E o Felipe Anderson também é um jogador que oscilou muito, boas e más partidas. Naquele momento, daquelas partidas de extrema qualidade no ano, o Felipe Anderson jogou muita bola, muita bola. E depois ele também caiu né, de rendimento, né? A gente não sabe exatamente se foi pelas lesões que ele teve, um ou outro ali que ele ficou fora, né? Se foi a mudança tática, né? Tinha partida que ele jogava muito ofensivo, criando no ataque, indo para linha de fundo, e tinha partida que ele ficava lá atrás, marcando lateral. Não sabemos, né, assim, ao certo se isso é só decisão do atleta em campo, né? Se é confiança, ou se também pesa um pouco a questão de Abel Ferreira, né? Às vezes tá pedindo para o jogador fazer uma função mais estratégica ali e acaba afetando o rendimento do cara, né? Então, eu acho que esse final de ano foi meio deprimente, né? Afinal, a gente não jogou bola, poupou os jogadores e não conseguimos desempenhar. Jogamos futebol bem burocrático, não chutamos no gol, cara. Isso foi uma vergonha com um time desse que a gente tem e o futebol que a gente mostrou dentro, que um mês atrás, um mês antes da final, a gente estava jogando muito bem. É ridículo, né? A gente ter jogado da maneira que jogamos. Não marcar o Flamengo de uma maneira ofensiva, né? De tentar chutar, de criar problemas. Porque, assim, foi um jogo feio, né? Foi um jogo bem feio, com um gol de bola parada. Os goleiros mal trabalharam, tanto o nosso quanto o deles. Muito mais pela postura do Palmeiras, que jogou, assim, mais pensando em defender do que atacar. Então, é muito ruim, né? É muito ruim. Deixou uma imagem ruim do trabalho do Abel, muito ruim. E principalmente porque logo em seguida a gente acabou perdendo o Brasileirão também por incompetência nossa, por ter largado a competição e não vencido partidas, pô, chave ali, né? No momento chave da competição, né? Eu não entendo, a equipe luta tanto para chegar até ali, né? Briga, aí vira um jogo difícil, aí vai lá no Morumbi, vira São Paulo, um jogo improvável, loucura, sai comemorando, né? E acontece o que acontece, chega no fim do ano, não vence partidas contra times que estão ali brigando para não cair. O Fluminense que tentou jogar aqui no Allianz, tentou vencer, foi bem honesto, não entregou pro Flamengo ficar, né, sem o título, mas assim, se a gente forçasse um pouquinho, jogasse um pouquinho mais de futebol, voltasse pelo menos 50% do que a gente já jogou no Brasileiro, a gente teria sido campeão brasileiro, pelo menos, com certeza. Então o ano terminou bem frustrante para nós, né? A gente teve atletas aí que infelizmente não entregaram o que a gente esperava, né? Todos tiveram seu momento ruim ali. Acho que poucos se salvaram no ano, poucos, né? Falando aí do fim do ano, como a gente fecha o fim do ano, a gente tá com os 3 goleiros, né? O Carlos Miguel, que tende a ser o titular dos próximos anos. O Everton, que se ficar é um reserva de luxo, né?
assim como o Lomba, que renovou mais um ano, e eu acho um bom jogador, ele é muito querido no elenco, e quando ele joga ele nunca compromete, sempre mostra muita qualidade. Não tenho o que falar dos goleiros, eu acho que se ficar os três, está ótimo. Né? O Kelvin e o Giai, acho que também não há necessidade de contratar um lateral direito nesse momento. Temos um mais defensivo, um mais ofensivo. Temos que trabalhar, o Abel precisa trabalhar, né, melhor nesse próximo ano aí, o nosso esquema de jogo, né, para que favoreça a qualidade dos atletas, né. A gente tem muito jogador de técnica boa, de posse de bola, que gosta de trabalhar, não viver de lançamento. Isso é uma vergonha, né. O time que a gente tem, não dá para aceitar isso mais, né. Acho que zagueiro a gente tem um Murilo que oscilou demais esse ano. Eu não sei o que está acontecendo com o Murilo, que há um ano e meio, né, um ano e meio, 2 anos atrás, ele era um dos melhores zagueiros do país. Ele e o Gomes era uma dupla e tanto, né? Mas assim, a gente já teve uma fase ruim do Gomes o ano passado, depois ele se recuperou, vem bem. O Murilo tá nessa fase ruim, tomara que se recupere porque é jovem e muito talentoso ainda, tem mercado inclusive no Brasil, até fora também. Eu acho que ele tem chance de recuperar. O Fux foi uma grata surpresa, né? Um empréstimo aí que acabou virando, né, no fim do ano aí foi contratado, ele se mostrou um bom jogador, de boa saída de jogo, né, pode ser importante no momento da partida, né, em tirar um volante, subir ele e colocar mais um atacante, tipo, ele é interessante. O Benedetti também é um bom zagueiro, visado aí pela Europa, né. Na lateral esquerda a gente tem o Piquerez e o Jefté, que eu acho que ok também, não tenho o que falar muito sobre essa dupla, né, a gente tem que aproveitar aí a terceira posição, aí o terceiro lateral, subir alguém na base se tiver qualidade. Tem que ter um elenco forte, né? Pro ano que vem a volância ali, né? No momento, a gente precisa contratar um camisa 5 mordedor, como era o Aníbal. Acho que vem ainda. Não sei quem, porque tá meio frio, né? O mercado do Palmeiras nessa questão de volantes. A gente não ouve muito falar sobre essa posição. Agora estão discutindo alguns nomes da MLS, mas eu vou esperar um pouco mais para aprofundar se isso aí realmente se tornar verdade, né? Mas a gente vai ter pro ano que vem, a princípio, o Martins, Emiliano, né, que é ok, é um bom jogador. Não sei se para titular, mas para elenco ele serve, né? O Andreas Pereira, que é um ótimo jogador, com saída de jogo, com chute, com tudo. E também teremos a volta do Evangelista, que vai ajudar pra caramba o Palmeiras aí já no primeiro semestre. É um jogador muito bom, pode ser 5, pode ser 8, né? E o Marlon Freitas que chegou, que eu acho ele um bom jogador, experiente, vai servir, vai ajudar muito o Palmeiras nesse jogo de posse de bola, de uma enfiada interessante, né? De um lançamento, porque temos velocidade do ataque com o Rock. Eu acho que ele vai agregar bastante, inclusive podendo a gente até ter um meio com o Evangelista, o Andreas um pouco mais avançado e o Marlon, né? Três caras ali que tocam bem a bola, né? Distribuem, tem posse. A gente tem que jogar dessa maneira, né? Controlando o jogo, trocando muitos passes, cercando o adversário, né? Porque dessa maneira a gente, pô, não soa na partida ficando com a bola, né? E cria muito mais, né? E temos um material humano para isso, né? Essa tem que ser a missão do ano. O Abel vai ser muito cobrado esse ano para que o time desempenhe, porque senão eu acredito que pode ser o último ano ou semestre do Abel, né, no Palmeiras, porque assim já tá ficando desgastado, né? De certa maneira com a torcida, até mesmo com a Leila que deu uma cobrança ali, né? No fim do ano nele pública. Então vamos ver como vai ser esse ano, né? Na meia a gente ainda conta com o Alan, né, que é um ótimo jogador e acredito que vai ser a futura venda do Palmeiras de bons números, né? O Felipe Anderson também que oscila bastante, mas quando ele se encontra em campo, quando ele está numa posição que favorece ele entrega. Eu acho que ele tem muita técnica, é um bom jogador. Veiga também, vamos esperar esse ano para ver se ele vai voltar a ser quem a gente sempre adorou, né, ver em campo. O cara com mais de 100 gols aí no Palmeiras, o cara multicampeão, tem que voltar a jogar o que já jogou, né? Assim como o Maurício também tem qualidade e precisa entregar um pouco mais esse ano também, né? Então a gente tem meias ali para trabalhar. No ataque a gente está com o Roque ainda, né? E o Lopes, a gente sofreu muito por não ter um reserva pro Lopes ou pro Roque, né? Tivemos que usar o Bruno Rodrigues no final ali, que voltou, até fez seus golzinhos, mas mostrou em alguns jogos que perde gol demais, que tem baixa qualidade, né? Infelizmente, ali é um cara que não tem nada contra ele, sofreu bastante com as lesões, mas eu acho que a gente tem que apostar aí em outros jogadores, liberar ele. E temos o Paulinho, graças a Deus, esse ano.
que eu acho que é um monstro, acho que vai encaixar ali naquele trio. Olha, vai dar trabalho. Se ele entrar no time e desempenhar o que a gente espera, vai dar muito trabalho, vai ser bem interessante. E vamos esperar, né, que a base revele esse ano, já aí, depois de um ano treinando com os profissionais, alguns jogadores ali que, né, possam desempenhar melhor. Né? A gente sabe que o Riquelme Felipe é um ótimo jogador, pelo menos na base ele demonstrava ser ali aquele meia, aquele atacante que fazia gols e que tem um valor de mercado. Os europeus prestam bastante atenção nele. O Eric Belé também fez muito gol na base, também está treinando com os profissionais há mais de um ano. Então esse ano de agora é um ano que, quando esses caras entrarem, eles têm que mostrar alguma coisa, né? Pra gente poder saber que contamos com eles, né? Também o Luigi eu não tenho confiança também muito nele. Ele faz seus golzinhos de vez em quando, aqui e ali, mas é muito afobado, as decisões dele ainda não estão assim certeiras. Eu sei que ele é jovem, talvez o empréstimo seja bom para ele, para um time, talvez o Remo, sabe, um time que acabou de subir, que ele vai jogar direto, que ele possa ter chances ali de mostrar o futebol dele, porque ele também é observado pela Europa e é um cara que, assim, eu acho que ainda é novo, né? Pode evoluir, pode ter um futuro legal com a gente. A gente vai ter, pelas notícias que a gente ouve, né, o Figueiredo voltando, também é um jogador que já tá aí com mais de 20, 21 anos, 20, né? Porque o Figueiredo é azarado, né? Teve 2 ou 3 lesões, né, de joelho, então o cara perde muito tempo de carreira machucada, mas é um volante de qualidade. A gente sabe disso, a gente sempre esperou esse cara para ver ele desempenhar o que era possível, mas a gente não conseguiu ver ele ainda jogar com sequência. Ou ser um cara importante, que nem o Alan, por exemplo, foi o ano passado, entrava direto, né, mostrava ali muita qualidade. E também tem aquele volante, né, que o Abel se admirou muito, que veio do Goiás, né, e jogou o último jogo contra o Ceará lá também, fez uma partidaça. O menino parece ter muito talento. Eu acho que vamos ver mais esse cara jogar esse ano. Até pela falta de marcadores que a gente tem ali, pode ser um jogador que surpreenda nesse ano. Né? E, bom, acho que fecha a retrospectiva do ano de 2025 dessa maneira, né? Um ano frustrante, em que a gente não ganhou nada, né? Fomos eliminados, eu esqueci de comentar, né? Mas também fomos eliminados na Copa do Brasil pelo Corinthians, né? Tomamos 2 tacas do Corinthians esse ano, que foi uma vergonha, até pela fase do time do Corinthians, as dívidas que o Corinthians tem, aquela loucura que é a parte política, né? Teve impeachment do presidente, tipo, o time deve todo mundo. E a gente, né, time, clube organizado, os jogadores têm tudo, recebem em dia, tem que entregar, tem que engolir os caras. E realmente o Abel sentiu esse ano mais do que nunca que não dá para menosprezar um clássico, não dá para menosprezar o Corinthians com desculpinhas e narrativas, né? Tem que encarar o jogo à vera. Os jogadores têm que entender que é um jogo sempre decisivo, que a gente precisa comer vivo esses caras em campo, né? Tem que sair e deixar tudo, né? Nunca a gente pode ser eliminado pelo Corinthians e sair frustrado porque o time não entregou, não correu, ou jogou de maneira covarde, ou não jogou futebol, ou não mordeu igual os caras. Então acho que esse ano foi importante, o Abel foi xingado e vive relembrando isso depois daquela eliminação. Então, assim, foi um ano de aprendizados, um ano de alto investimento, nem tanto retorno, mas a gente sabe que uma renovação, quando sai e entra muitos jogadores, pode ser que leve um tempo, não é tão rápido para você encaixar o clube, né? Encaixar os jogadores novamente, eles entenderem como que o clube pensa, como que o técnico pensa. Então, esse ano, acredito que esses primeiros 6 meses vão ser bem importantes. A lupa vai estar muito grande no Abel Ferreira para que não aconteça o que aconteceu no ano passado. Podemos perder? Podemos perder. Tem vários times aí que estão se reforçando, estão em bom nível, mas assim, perder jogando, perder tentando, perder, né, sair arrastado de campo. Agora, da maneira que a gente jogou alguns jogos super importantes desse ano, não é aceitável, não é aceitável. Porque a gente não pode aceitar perder correndo menos, chutando menos, com o elenco que temos. Não, não acredito que pensam o mesmo que eu, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Essa foi a minha retrospectiva aí desse ano. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O vídeo ficou longo, né? Mas pude falar um pouquinho, pelo menos, de cada momento do Palmeiras ali no ano, de como ele começou, do meio,
das coisas que nos frustraram, das coisas que a gente espera para o ano que vem, pelo menos ali para aquele começo, o que a gente imagina que venha a acontecer. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal aí se não for inscrito, comentem aí também, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês, né? O meu canal é novo, como eu falei, então ainda vou melhorar algumas coisas, vou tentar mexer ali em qualidade de vídeo, qualidade de áudio, né? Aos poucos a gente vai acertando essas questões. Quero que vocês comentem, que deixem aí a opinião de vocês sobre o vídeo, sobre o conteúdo, para a gente poder continuar conversando e discutindo sempre sobre o Palmeiras aqui. Beleza, pessoal? Então, bom 2026 para todos. Vão para cima e dale porco!